Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de rapidamente atualizar a igreja sobre alguns passos missionários. Como missionários dessa igreja, sempre louvamos muito ao Senhor pelas orações, pelo envolvimento conosco e o envolvimento também com a obra missionária. Rossana e eu, nós temos nos envolvido nos últimos anos, basicamente com 3 frentes missionárias. A primeira é aquela mais antiga, com a qual nós ainda estamos ligados, que é a igreja Concomba, em Gana, na África. Ali a igreja vai bem, tem se multiplicado. A igreja está enviando missionários para o país vizinho, que é o Togo, e plantando igrejas lá. É curioso, nós recebemos, hoje os Concombas estão ali atualizados na tecnologia e se comunicam conosco pelo WhatsApp, lá da aldeia, mandam a selfie, né? Mostram tudo, e nós temos nos alegrado ao ver que a igreja tem investido no envio missionário de concombas para o país vizinho, para regiões que Rossana e eu gostaríamos muito de ter evangelizado, mas nunca havíamos conseguido ali chegar, depois de algumas montanhas que nós chamávamos de montanhas azuis, né, locais bem distantes. Nunca conseguimos transpor aquelas montanhas, sabíamos que havia concombas além daquelas montanhas, e pela graça de Deus a igreja não apenas transpôs, mas pregou o evangelho, e igrejas têm nascido ali para a glória do Senhor. E nós continuamos envolvidos com uma medida com a igreja Concomba, que é o apoio à equipe de tradução do Antigo Testamento para a língua Concomba Limompelo. A cada ano eu os atualizo um pouco sobre isso, e desde 2015 eles estão traduzindo o Antigo Testamento. E já traduziram uma equipe com 4 irmãos Concombas, já traduziram 25 livros do Antigo Testamento, e estão prestes a publicar o livro de Gênesis. Então estão naquela expectativa. A segunda frente com a qual nós estamos envolvidos é o trabalho na região amazônica, onde nós moramos já há vários anos, ali especialmente trabalhando na evangelização e plantio de igrejas entre os povos indígenas. Graças a Deus, as igrejas plantadas nos últimos anos, elas já têm vida própria, liderança própria, e estão sendo agora acompanhadas pela Igreja Presbiteriana de Manaus, a igreja central ali, como congregações daquela igreja. E nós estamos agora nos envolvendo com 2 novas frentes, 2 novas regiões, e pedimos oração especialmente por uma etnia. Eu vou citar apenas esse nome, se vocês puderem se lembrar de orar por nós e por eles nos próximos meses, pelos Canamari. É um povo muito querido, que vive no oeste da região do estado do Amazonas, e precisa do Evangelho de Cristo, e portas estão se abrindo para a evangelização e plantio de igrejas entre os Canamari. E a terceira frente com a qual nós estamos envolvidos, na verdade é a primeira, é aquela com a qual nós estamos mais engajados, que é um projeto chamado Planters. O Planters, que é plantadores em português, tem um objetivo muito simples, que é colaborar com plantadores de igrejas locais, gente da terra, nos países onde o evangelho menos se espalha. São 37 países na Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Portanto, nós estamos envolvidos com plantadores em alguns desses 37 países, e pela graça de Deus queremos nos envolver com pessoas de todos os 37 países e colaborarmos ali para que aqueles irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gente da terra que ama Jesus e que vive o evangelho ali debaixo de muita pressão e muitas vezes perseguição, mas que estão espalhando o evangelho do Senhor Jesus Cristo por toda parte, e precisando de pastoreio, precisando de encorajamento, precisando de treinamento. Portanto, este projeto Planters provê encorajamento bíblico e treinamento missionário para plantadores de igrejas nativos. E é interessante, apenas para citar um dos projetos com os quais estamos envolvidos com 23 plantadores de igrejas na Ásia, Oriente Médio e Norte da África, e também na Amazônia.
E na Ásia, durante a pandemia, em uma região que não vou citar aqui detalhes por questão de segurança, mas uma região onde não havia nenhum crente no Senhor Jesus, onde não havia nenhuma igreja bíblica naquela região. Ali 5 casais plantadores, eles se mudaram para lá e mesmo durante a pandemia testemunharam de Jesus, pregaram a palavra, encontraram portas abertas e 2 igrejas nasceram para a glória de Deus. Durante a pandemia, Deus é todo poderoso e Ele realiza aquilo que Ele deseja a cada momento. Nesta noite eu gostaria de convidá-lo a compreender comigo sobre a nossa caminhada cristã como uma jornada de fé. E eu gostaria especialmente de partilhar com vocês, não sobre a fé, mas sobre os frutos da fé. Neste mês que nós celebramos o Natal, o nascimento do Senhor Jesus, aquele que é não apenas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a estrela da manhã, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, mas aquele que também é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus poderoso, Deus que intervém, Deus que caminha, Deus que conduz a nossa história. Quando nós percebemos a grandeza de Deus se manifestando no Senhor Jesus, nós percebemos Deus nos convidando a crer em Jesus. E eu gostaria de pensar com vocês em Gênesis capítulo 12, a semelhança da caminhada de Abraão, pensar na sua caminhada e na minha caminhada de fé, e não apenas no que cremos e como cremos, mas eu gostaria de refletir especialmente sobre os frutos da fé. Primeiramente, eu afirmo que Deus nos convida a crer. Ele não nos convida a ver, Ele nos convida a crer, a ter fé. Em Hebreus capítulo 11 nós lemos que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa de fé para crer que a pessoa que está ao seu lado, de fato está ao seu lado. Concorda comigo? Você pode sentir essa pessoa, tocar nessa pessoa, olhar para essa pessoa. Você não precisa de fé para isso. Você não precisa de fé para crer que eu estou falando com vocês. Vocês podem me ouvir, vocês podem me ver. Nós não precisaremos de fé quando estivermos nos céus, pois nós veremos o Senhor Jesus face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Face a face. Não precisaremos de fé. Nós precisamos de fé enquanto estamos nesta terra, nessa jornada, nesta caminhada cristã. E Deus nos convida a crer, sem ver, mas a crer, a ter fé, a confiar, a entregar, a caminhar olhando para o Senhor Jesus. A fé é algo central em nossas vidas e na vida cristã. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que você e eu, nós podemos cantar, nós podemos orar, nós podemos ouvir o sermão, nós podemos pregar o sermão, sem fé não agradamos a Deus. Você pode participar da igreja, ser generoso, ajudar aquele que é pobre, necessitado. Sem fé, Deus não se agrada de você, Deus não se agrada de mim. A fé é essencial na nossa jornada cristã. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós lemos que sem fé, nós estamos fatal e eternamente perdidos. Lemos que pela graça sois salvos, mediante o que, irmãos? Mediante a fé, não as obras, não as intenções, não o conhecimento intelectual, não a participação na igreja, não a generosidade, não a pregação de uma palavra que nós entendemos, mas a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé não vem de vós, é dom de Deus, é dado por Deus, é presente de Deus. Portanto, podemos conhecer toda a Bíblia,
cantar todos os cânticos, frequentar todos os cultos. Sem fé, nós estamos perdidos. A fé é central em nossa caminhada cristã. Se há algo que neste mês de Natal e neste último mês do ano, você deve atentar e olhar de maneira profunda em sua vida, é a maneira como você crê, a sua fé. Mas a fé, ela também frutifica. E é sobre este aspecto particular da fé que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite, sobre os frutos da fé. E para isso leremos Gênesis capítulo 12. Fique de pé comigo uma vez mais, se você puder, para lermos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. O versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, todos juntos? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. A vida começa aos 75. Essa jornada começou aqui aos 75. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra, e ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8, todos juntos? Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Que coisa preciosa! E invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto. O Senhor nosso Deus chamou Abraão para uma jornada de fé. O alvo desse chamado de Deus a Abraão não era simplesmente dar-lhe uma terra, não era apenas fazer o seu nome renomado, famoso, conhecido entre as nações. O objetivo de Deus ao chamar Abraão para essa jornada, para esta viagem, para esta caminhada, era levar Abraão a caminhar com Deus, a conhecer a Deus e adorar a Deus como o único Deus. Era um convite para que Abraão pudesse verdadeiramente crer em Deus. O assunto aqui não era terra, o assunto aqui não eram os inimigos daquela terra, o assunto não era a idolatria da casa dos seus pais, o assunto era a fé. Deus convidava Abraão para aquele que pudesse ser o nosso pai da fé, aquele que pudesse crer em Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, Abraão é chamado de pai da fé. Em Tiago capítulo 2, verso 23, ele é chamado de amigo de Deus. Que título profundo, que título curioso. Ele é chamado de amigo de Deus. E este título foi dado a Abraão pelo próprio Deus, quando em Isaías capítulo 41, versículo 18, Deus falava sobre Jacó e falava sobre Israel, e ele termina o versículo 8 com essa frase: são descendentes de Abraão, meu amigo, meu amigo. É interessante que a palavra hebraica usada aqui para amigo é justamente a palavra ahab, que significa mais literalmente amado.
Ou seja, é alguém tão amado, é alguém tão chegado, é alguém que está tanto em meu coração, que eu quero compartilhar com ele a minha vida, a minha caminhada, os meus dias. É assim que Deus se referia a Abraão: é o meu amigo, é o meu amado, eu quero caminhar com ele. É interessante notarmos que Deus convidou Abraão para essa jornada de fé, não apenas para que ele pudesse crer, e não apenas para que ele pudesse levar outras pessoas a crerem, mas para que a fé no coração de Abraão pudesse frutificar. Pois a fé dá frutos. A verdadeira fé, ela frutifica. E eu olho com vocês nesse texto e eu vejo alguns frutos da fé na vida de Abraão, e pela graça de Deus, na sua vida, na minha vida, neste mês de Natal, neste último mês do ano, para que frutificando possamos de fato glorificar a Deus. O primeiro fruto da fé que podemos aqui encontrar é justamente a obediência. Há na palavra de Deus uma ligação profunda entre a maneira como nós cremos e a maneira como nós obedecemos. A fé verdadeira conduz o crente verdadeiro à obediência ao Senhor nosso Deus. Quanto mais nós cremos, mais desejamos obedecer. A obediência é também um termômetro da nossa fé. Olhe comigo o texto, em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Foi uma ordem simples e uma ordem direta: sai da tua terra. E no versículo 4 nós lemos: assim partiu Abraão. Uma resposta, uma obediência. Abraão rapidamente juntou a sua família, os seus pertences, as suas posses, e ele partiu confiado na palavra de Deus. A primeira reação de Abraão perante a voz de Deus foi obediência. É interessante observarmos que em Hebreus capítulo 11, versículo 8, há aqui um resumo dessa conexão bíblica e prática entre a fé e a obediência. Hebreus 11, 8 nos diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, é a fé, meus irmãos. Abraão, chamado por Deus, obedeceu. A fé no Senhor Jesus nos leva à obediência ao Senhor Jesus. À medida que nós cremos, nós somos levados e conduzidos por um desejo profundo de obedecer a Deus. Em Mateus capítulo 5, nós somos ensinados pelo Senhor Jesus sobre esta fé obediente. Na oração que Ele nos ensina, há uma parte dessa oração que podemos chamar a oração da obediência. Esta frase que diz: seja feita a tua vontade. Talvez seja esta a oração mais difícil em nossas vidas. Seja feita a tua vontade. Senhor, a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, minhas expectativas, a minha agenda, o meu desejo para o próximo ano, para o meu coração, para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha vida. Senhor, tudo eu penso, eu desejo, eu planejo, seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Não no meu tempo, mas no tempo do Senhor. Não do meu jeito, mas do jeito do Senhor. A verdadeira fé nos leva a um quebrantamento de coração que conduz a uma verdadeira obediência. Seja feita a tua vontade. Eu creio e eu os convido nesta noite a olharmos para a palavra de Deus, para os nossos corações, neste último e últimos dias do ano, e a olharmos para o Senhor com fé, dizendo: Senhor Deus, temos planos, expectativas, nós temos uma agenda, temos aí alguma coisa que entrou em nossa mente e nós abraçamos em nossa alma, mas seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fé
nos leva à obediência. E eu poderia perguntar qual é a área, ou quais são as áreas em nossas vidas nesta noite que nós devemos colocar perante os pés do Senhor, dizendo: seja feita a tua vontade. Talvez aquela parte secreta da alma, do desejo, aquele plano de vida que nós desejamos controlar totalmente, aquele desejo insaciável que nós não abrimos mão, e nós podemos olhar para o Senhor numa noite como esta e simplesmente falar: Senhor, desejamos mesmo, queremos mesmo e oramos por isso, mas seja feita a vontade do Senhor, e isso nos basta, porque o Senhor sabe, Deus conhece além do horizonte, Ele detém a nossa história em suas mãos, Ele não apenas controla o universo, mas controla os detalhes da sua vida e da minha vida, para a glória do nome dEle. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada por Jesus, não para ser uma igreja exigente, cheia de pedidos, de detalhes, é desse jeito, se assim não for, eu não quero, não participo, eu não vou. A igreja do Senhor Jesus é um povo chamado por Deus, em Cristo Jesus, para ter coração quebrantado, para que de dia e de noite, mesmo com o coração cheio de vontade por alguma coisa, mas possa olhar para o Senhor, não movido somente pela compaixão, mas movida pela fé, dizendo: seja feita a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, a obediência ao Senhor. Uma igreja firmada na fé em Cristo é uma igreja que tem seu coração cheio de desejo de agradar a Deus. Agradar a Deus. Um outro fruto da fé que nós podemos encontrar nessa jornada de Abraão, além da obediência, é também o descanso. Deus deseja que nós possamos obedecer à sua vontade e caminhar segundo os seus planos, mas que possamos fazer isso em paz. Diga comigo: paz. No meio do dia mais difícil, do ano mais complicado, da notícia médica que não caiu bem, do emprego que está por um fio, pela situação em casa, situação com os amigos, pelo coração que está lidando com emoções novas, Deus deseja que a sua igreja caminhe em paz. E a paz não é um resultado da igreja não dá paz. A paz não é resultado de livros de autoajuda, nem de um curso que você possa fazer. A paz, biblicamente, é um resultado da fé. Porque à medida que nós cremos, a nossa mente compreende, o nosso coração sente e a nossa alma percebe que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E é esta convicção que gera uma paz real, profunda e eterna em nossos corações. Essa paz não é uma paz conturbada pela política, nem pela economia, nem pela pandemia, nem por algum tipo de interferência social, pessoal, relacional, financeira, familiar. Esta paz está enraizada em quem Deus é. E no momento que a nossa paz está guardada em Deus, nós não a perdemos. Eu vou repetir. No momento em que a nossa paz está guardada em Deus, nós não a perdemos. Pense no que você tem. Talvez alguém poderia dizer algo precioso. Eu tenho um cofre em minha casa, onde guardo ali algumas preciosidades. Aquela joia que eu ganhei do meu esposo. Talvez aqueles documentos antigos que eu não posso perder. Comprei aquele carro
pelo qual orei 5 anos, economizei, comprei casa própria. Talvez não apenas uma posse material, mas também de saúde, investi para me livrar daquela enfermidade, estou novamente com a saúde, fiz uma cirurgia, estou bem. Ou construí uma família, pense em alguma coisa preciosa que você tem. Tudo que você tem pode ser roubado. Um bem, por mais guardado que esteja, pode ser roubado. A saúde, por melhor que seja, pode ser roubada. Mas a nossa paz não pode ser roubada, pois ela está guardada por Deus. Não está guardada por um médico, nem por um banco, nem por homens, nem pelo nosso próprio coração. A nossa paz, a paz real, ela está guardada por Deus. E é por isso que à medida que nós cremos, nós podemos descansar. Olhe bem para mim nesse momento. Eu não sei como você está chegando neste fim de ano. Foi um ano atípico. Aliás, no ano passado falamos a mesma coisa, não foi, Daniel? Né? Final do ano passado foi um ano atípico, esse ano a mesma coisa, foi um ano atípico. Você não sabe o que vai acontecer no outro ano, se terminaremos 2022 com a mesma frase: que ano estranho, que ano atípico. Você não sabe o que vai acontecer no ano que vem, você e eu não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas há uma coisa que nós sabemos: nós jamais estaremos sozinhos um só dia em nossas vidas, pois o Deus Altíssimo, Ele está conosco todos os dias. Nós lemos aqui nesse texto hoje, que Jesus, Ele é chamado de Emanuel, Emanuel, e Emanuel é um título, é um nome para o Senhor Jesus, que encerra neste nome 2 verdades. A primeira verdade é que Jesus é Deus, e a segunda verdade é que Deus está conosco. Se nós lermos o Evangelho segundo Mateus, mais no fim, nos últimos capítulos, capítulo 24, é um capítulo pesado, capítulo difícil. É Jesus olhando para os discípulos e dizendo assim: a vida cristã não é fácil, vocês serão perseguidos, a coisa vai se complicar. Aqueles que me amam serão odiados por todas as nações. Que palavra pesada! Os que me amam serão odiados por todas as nações da terra. Ou seja, preparem-se para viver dias difíceis. É o tema de Mateus 24. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 28, Jesus, depois da morte, depois da ressurreição, Ele marca um encontro com os discípulos, e encontra com os discípulos e lhes entrega essa grande comissão de fazerem discípulos entre todas as nações. E Jesus termina com uma promessa, e a promessa é esta: e eis que estarei convosco todos os dias. Fale comigo: todos os dias. É promessa daquele que não mente, daquele que não falha, daquele que não retém o seu poder nem a sua mão, daquele que tudo vê, tudo pode, em todo lugar está. Ele disse há 2000 anos atrás, e a sua promessa é viva e é atual. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. E o motivo de Jesus estar conosco todos os dias, até a consumação do século, há vários motivos, mas um desses motivos é nos dar paz. Deus quer que nós possamos caminhar em paz, em paz. E nós vivemos dias de medo, dias de temor. Se você liga a televisão, 15 minutos, só tragédia. Se você olha as redes sociais, 5 minutos, só tragédias ou possibilidades de tragédias. Vivemos uma época em que somos convidados dia a dia para temermos, para nos amedrontarmos. Mas é interessante que Maria, a mãe do Senhor Jesus, ouviu do anjo a expressão: não temas. José
marido de Maria, ouviu em sonho a mesma expressão: não temas. Os pastores que estavam apacentando o rebanho, ao serem convidados pelos anjos a conhecerem o Messias que nascera, ouviram a mesma expressão: não temas. O Senhor Jesus veio para dar glória a Deus e paz aos homens, para nós não temermos. Uma das forças que atacam a nossa fé é a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação com tragédias que possivelmente não acontecerão. Isso é ansiedade. É você fazer um teste médico, você não sabe do resultado, vai para a sua casa e começa a pensar: e se for câncer? É marcada a cirurgia e você não sabe, vai para a sua casa e pensa: e se houver um efeito ali colateral na anestesia? A situação está difícil na sua empresa, você não sabe e você pensa: e se eu for despedido? A ansiedade é aquele medo que se torna o último pensamento na nossa mente ao dormir e o primeiro ao acordar. Concordam comigo? Quando estamos verdadeiramente ansiosos, é o único pensamento que está ali, enclausurado em nossa mente, e é justamente esta ansiedade que somos levados pelo Senhor a colocar aos seus pés, dizendo: eu creio em Deus e creio o suficiente para descansar. Olhem comigo Gênesis 12, sobre descanso que Deus faz com Abraão. Versículo 1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, para a terra que te mostrarei. Deus faz um suspense. Deus poderia dizer: sai da tua terra, e a terra que você vai é para uma terra chamada Canaã, fica a mais de 700 quilômetros nessa direção. Deus não fala isso. Sai da tua terra, eu vou lhe dar uma visão completa da terra para onde você irá. Deus não faz isso. Deus faz suspense. Sai da tua terra e vai para uma terra, não vou te contar agora, eu te mostrarei. É um suspense. E diz aqui a palavra de Deus que Abraão sai, e lá no versículo 7, Deus diz, quando ele chega na terra prometida, a terra dos cananeus, Deus diz a Abraão: esta é a terra. Quando nós olhamos o versículo 1 e o versículo 7, eles estão próximos, mas geograficamente estão bem distantes. Abraão, ele caminhou por mais de 700 quilômetros, foram meses de viagem, sem saber qual era a terra, até chegar em uma terra que Deus diz: esta é a terra. E quando eu estava lendo esse texto um tempo atrás, eu comecei a me perguntar: mas por que Deus fez esse suspense? Por que Deus deixou Abraão caminhando meses e meses e meses, sem saber o destino? Porque Deus não já resolveu a preocupação do seu coração? É porque Deus quer que possamos aprender a descansar nele ao longo da nossa caminhada. É o propósito de Deus. Nós não sabemos o próximo passo, mas estamos nas mãos de Deus. Você não sabe o resultado daquele exame, mas você está nas mãos de Deus. Você não sabe o que vai acontecer com a sua casa, naquela área de preocupação. Sua casa está nas mãos de Deus. Você está pensando sobre a economia, as finanças, o emprego, está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, não vou te falar nada, quero que você confie em mim, e você caminhe, por favor, em paz, sem saber para onde vai, sem saber o destino. Não vou te revelar nada, quero que você confie não na jornada, não no destino, não em sua força, não em sua família, que você confie em Deus. Essa foi a proposta de Deus para Abraão, e a proposta de Deus para as nossas vidas. Uma jornada em paz, porque nós confiamos naquele que nos chamou. Naquele que nos chamou. Há umas 2 semanas atrás, eu visitei
algumas comunidades quilombolas, bem no interior do Pará, região de Santarém, mais no interior, e ali estava acompanhando alguns irmãos da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que fazem aquele trabalho já há alguns anos, um trabalho lindíssimo. Alguns são médicos também, acompanhando ali aquelas comunidades numa região bem isolada, e ali eles dão assistência médica, e muito além disso, testemunham do Evangelho, pregam a palavra, e esse trabalho já durou 6 anos, eles vão para lá 2 vezes por ano, e várias pessoas se entregaram ao Senhor Jesus nos últimos anos. E no ano passado eles falaram: Ronaldo, está nascendo uma igreja, e a gente não se preparou para ver uma igreja nascer, como podemos ali dar os próximos passos? E eu pude então acompanhá-los para conhecer de perto aquele trabalho, e houve um culto à noite em que eu batizaria aqueles que vieram ao Senhor Jesus nos últimos meses. E antes do batismo, eles resolveram, cada pessoa que iria ser batizada, resolveu dar um testemunho público de como veio ao Senhor Jesus. E uma jovem senhora quilombola deu o seu testemunho e marcou meu coração pela maneira simples como ela colocou a sua fé. Ela disse: eu era alcoólatra, a minha casa estava em ruínas, meu casamento já quebrado, o meu coração angustiado, pensando em tirar minha própria vida. Isso durou não apenas meses, mas anos, e a cada ano piorava. Mas um dia eu ouvi falar de Jesus, e eu ouvi o chamado de Deus, portanto eu criei e encontrei descanso. Eu achei essa frase tão linda, tão significativa, tão bíblica. Eu ouvi a voz de Deus e eu criei e encontrei descanso. À medida que você crê, você vai descansar no Senhor Jesus. E se lhe falta paz e descanso nessa noite, a sua oração não é: Senhor, me livre do mal ou das provações. A sua oração é: Senhor, aumenta a minha fé. Essa é a nossa oração. Primeiro fruto da fé na caminhada de Abraão foi obediência. O segundo fruto da fé foi descanso. Há um terceiro fruto, talvez até mesmo central, em todo esse texto, que é a adoração. A adoração. Após meses de viagem, Abraão e sua família, eles chegam à terra que lhes fora prometida por Deus. Chegam e Deus diz: esta é a terra. Acabou o suspense, chegou no lugar, esta é a terra, podem descansar. Mas é interessantíssimo notar que ao chegarem numa terra esperada e numa terra estranha, a primeira ação de Abraão não foi pesquisar a terra. A primeira ação de Abraão não foi construir para si e para a sua família uma habitação fixa. A primeira ação de Abraão não foi tentar fazer contato com as tribos que habitavam aquela terra. A primeira ação de Abraão foi erigir um altar ao Senhor para adorar o nome do nosso Deus. Que coisa especial, que coisa linda. Abraão só queria adorar a Deus. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 12, nos versos 7 e 8, nós lemos que Abraão, ele edificou um altar ao Senhor, depois ele mudou-se para uma montanha, onde edificou um segundo altar a Deus. Seu desejo mais profundo não era fazer uma construção, não era ter um nome renomado, não era ali nem mesmo proteger a sua família. O seu desejo mais profundo era dizer: exaltado é o meu Deus. Era proclamar e adorar o nome de Deus naquela terra estranha. Eu creio que quando Abraão ele se colocou perante Deus para adorar o seu nome, em Gênesis 12, nós encontramos aqui a prática da adoração, mas não encontramos aqui a palavra adoração. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia
é também com Abraão, mas não em Gênesis 12, mas sim em Gênesis capítulo 22, mais à frente, no versículo 5. Vocês conhecem muito bem o contexto. É quando Deus, ele pede a Abraão para ele sacrificar o impensável, seu próprio filho, filho do seu coração. Me entregue, Abraão, aquilo que você mais ama. É justamente em Gênesis capítulo 22, versículo 5, que nós lemos assim: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, nesse caso Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, primeira vez que aparece a palavra adoração nesta forma, e havendo adorado, retornaremos a vós. A palavra aqui hebraica, shakar, para adoração, ela é usada pela primeira vez, ela significa prostrar-se, inclinar-se, e ela significa também algo que nós cantamos durante o louvor, significa entrega. Não é curioso que a primeira vez na Bíblia que encontramos a palavra adoração, não há corais, não há pastores pregando, não há templo, não há gente reunida, mas há um altar. E neste altar, alguém é chamado por Deus a entregar a Deus tudo. O sentido mais profundo da adoração é entrega. É nós olharmos para o Senhor e falarmos: Senhor Deus, não há nenhum centímetro da minha vida, nenhuma câmara na minha alma, nenhum pensamento em minha mente, nenhum plano na minha vida que não esteja perante o Senhor. Tudo é do Senhor. Isso é adoração. Cantar com as vozes elevadas e os braços levantados são esses cânticos um resultado da adoração de coração, quando nós reconhecemos que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Senhor Deus, não é o meu plano, o meu jeito, a minha ideia, o meu nome, a minha casa, aquilo que me orgulha, aquilo que me exalta, nada disso, nada disso, nada disso, é só o Senhor. Só o Senhor. A adoração é entregar a Deus de uma maneira convicta, movidos pela fé. E mais uma vez, o que produz a obediência é a fé. O que produz o descanso é a fé. E o que produz a adoração também é a fé. É quando nós realmente, pela fé no Senhor Jesus, fazemos esta oração: seja feita a tua vontade. Em João capítulo 4, versículo 22, o Senhor Jesus nos ensina sobre a adoração, e Ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo duas coisas. Em primeiro lugar, que a adoração cristã, ela não é mecânica, não é um conjunto de frases repetidas, de cânticos que estão em nossa mente, que podem ser lembrados. Não é apenas um resultado de uma liturgia bem organizada, mas é um resultado de um relacionamento em que nós falamos: Deus, tudo pertence ao Senhor, a minha vida é do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí está a adoração. Em segundo lugar, Jesus está aqui dizendo não apenas que a adoração cristã não é mecânica, mas Ele está dizendo que a adoração só se dá, a verdadeira adoração, por meio de Jesus Cristo. Ele diz: a salvação vem dos judeus. Jesus está falando de si mesmo. A salvação vem dos judeus. Sem me conhecer, vocês não adorarão a Deus. Não adorarão a Deus. Talvez seja aqui, encontramos aqui a parte mais importante da aplicação desse texto bíblico.
É nós compreendermos, e preste atenção nisso, é nós compreendermos que Deus deseja ser conhecido, e Ele convida você a conhecê-lo, por meio de Jesus Cristo, e à medida que você conhece a Deus, portanto crê em Deus, à medida que você conhece a Deus, você tem o seu coração cheio de um desejo de obedecê-lo, tem a sua alma cheia de paz, e tem a sua mente cheia de uma convicção profunda de que tudo pertence a Deus, portanto, verdadeira adoração. A fé nos leva à obediência, a fé nos leva ao descanso, a fé também nos leva à adoração. Mas há um quarto e último fruto da fé que nós encontramos aqui nessa caminhada de Abraão, que é justamente a missão. Observem, em Gênesis 12, no versículo 2, no chamado de Abraão, o Senhor inicia com a promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e completa com uma ordem: se tu, o que, irmãos? Uma bênção. Deus está dizendo a Abraão: eu vou te abençoar, para que você seja uma bênção. Muitas vezes nós abraçamos a promessa de Deus, mas não respeitamos a ordem de Deus. Queremos todas as bênçãos, mas estamos perdendo todas as oportunidades de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Encontramos pessoas desesperadas, desalentadas, confusas, não temos a capacidade de parar 3, 5, 10 minutos para dar um abraço, para orar por alguém, para falar sobre a verdadeira paz do Senhor Jesus. Chegamos em casa, gastamos horas pedindo a Deus todas as bênçãos. Pois Deus disse a Abraão: eu te abençoarei, mas você deve ser uma bênção. A verdadeira adoração conduz à verdadeira missão. Portanto, Deus nos chama, Deus nos abençoa, Deus nos edifica, Deus nos fortalece com propósitos de amor que transcendem a nossa própria vida, os nossos próprios planos, ou a igreja local. Deus quer que essa igreja, que você, seja sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, perto e longe, para a glória de Deus. Sejamos abençoadores. Uma igreja que está enraizada na fé no Senhor Jesus é uma igreja que talvez gaste mais tempo pedindo a Deus oportunidades para ser uma bênção do que apenas pedindo a Deus as bênçãos. E nós precisamos pensar como nós temos gasto o nosso tempo com o nosso Deus. No verso 8 deste texto lindíssimo de Gênesis 12, aqui ao chegar na terra prometida, Abraão, nós sabemos, ele construiu um altar ao Senhor, e no verso 8, lemos assim: ele invocou o nome do Senhor. A palavra hebraica, korá, para invocar aqui, significa proclamar, ou até mesmo gritar. A ideia é que Abraão, ele erigiu um altar a Deus, e ele está sendo observado. Eu creio que ele está sendo observado, o texto não nos diz, mas eu creio que é coerente pensarmos que os habitantes daquela terra estavam de olho naqueles forasteiros. Quem é essa família que aqui chegou, família diferente, não sabemos a procedência, de onde vieram? Vieram de longe, estão acampados ali, e aquele senhor, o mais velho, parece que vai, constrói um negócio diferente, está falando em voz alta, e ele faz isso 2 vezes, e diz o texto bíblico no versículo 8, invocou o nome do Senhor, ele grita o nome de Deus, em terra estranha, ele está dizendo, existe apenas um verdadeiro Deus. Isso é, meus irmãos, impactante. Eu creio que é a primeira vez que o nome de Deus é invocado nessa terra. Olhe bem para mim, nesses próximos dias, nesses próximos meses, invoque o nome de Deus. Onde você estiver, por onde você passar,
invoque o nome de Deus. De 3 formas. Invoque o nome de Deus em oração. Ore pela pessoa que Deus colocar ao seu lado. Sentou-se em uma repartição pública, alguém sentou-se ao seu lado, ore pela pessoa. Foi viajar em um voo, alguém sentou-se ao seu lado, ore pela pessoa. Alguém em sua família, na sua casa, ore por essa pessoa. É um vizinho que está ali, ore pelo vizinho. Você vai se encontrar com alguém na padaria, ore pelo atendente. Ore pela pessoa que Deus colocar ao seu lado, em nome do Senhor Jesus. Você estará assim, invocando o nome de Deus, dizendo: Senhor Deus, que pela tua graça haja reconhecimento nessa vida, que somente o Senhor é Deus. Ore por essa pessoa, mas não apenas em oração, mas também invoque o nome de Deus em envolvimento. Com envolvimento. Envolva-se com alguém que Deus colocou ou irá colocar na sua vida, nos próximos dias, semanas ou meses, levando essa pessoa, pela graça de Deus, na palavra de Deus, a se render ao Senhor Jesus. Diga: Senhor Deus, me dê alguém, me dê alguém, abra os meus olhos para eu enxergar uma pessoa, nos próximos dias, semanas, meses. Envolva-se com alguém. Você estará assim também, invocando o nome do nosso Deus, como fez Abraão, dizendo: só há um Deus, apenas uma salvação, apenas um caminho, não há outro plano, outra esperança. Mas não apenas em oração e envolvimento, mas também em colaboração. Colaboração. Procure os pastores da sua igreja, se você é aqui do Pina, pastor Daniel, pastor Mateus, se você é de uma outra igreja, pastor ou líderes da sua igreja local, e diga: eu quero colaborar. O que está faltando? Faltando gente para fazer o quê? Eu quero ajudar. Existe algum projeto que está proclamando o nome de Deus, talvez para ajudar com as crianças aqui na igreja, talvez com louvor, ou algum trabalho externo? Eu quero colaborar. Quando nós colaboramos com projetos que são projetos de Deus, nós invocamos o nome de Deus. Portanto, em oração, diga comigo: oração. Esse foi fraco. Oração. Envolvimento. Colaboração. Invoque o nome de Deus ao longo da sua vida. Que Deus coloque fé em nossos corações. Uma fé que frutifica, que gera obediência, que gera descanso, que gera adoração e também que gera missão. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um pouco da história de um homem de Deus. O seu nome é John Welsh. Ele não é muito conhecido. Ele foi o genro de alguém bem conhecido, que foi o reformador John Knox. Mas o John Welsh, ele nasceu em 1570, é genro de John Knox, reformador na Escócia. Na infância, o John Welsh, ele era um garoto rebelde. Logo se associou a um bando de salteadores. E ele saiu de sua casa, ainda bem jovenzinho, ainda na infância. Foi para o interior da Escócia. E ali começou a assaltar as pessoas. Seus pais permaneceram em casa orando pelo John Welsh. Diariamente, pai e mãe dobravam os joelhos, dizendo: nós cremos que o Senhor há de trazer o nosso filho, não a nós, mas aos pés do Senhor Jesus. E nós sabemos que Deus ouve as orações, não é verdade? Deus ouve as orações. E ali, no início da sua adolescência, John Welsh, no meio de um assalto, ele assaltando as pessoas, ele se sentiu incomodado, faltava alguma coisa estava errada. Ele deixou tudo, correu para a sua casa, lançou-se de joelhos, dizendo: se vocês podem me perdoar. Seus pais o abraçaram e ali ele diz que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Logo desejou se tornar
um pregador da palavra de Deus, e foi enviado pelos pais para estudar teologia na universidade em Edimburgo, mas ele era precoce e muito inteligente. Ele terminou o seu mestrado em teologia em 1588, aos 18 anos. E ali então ele se torna um pregador da palavra de Deus, termina o mestrado em teologia e é enviado, portanto, para a primeira cidadezinha onde ele começa o seu ministério, a cidade de Selkirk. E ali ele chega, passa naquela cidade 2 anos, e ele se frustra tremendamente. Ele escreve a um amigo dizendo: nada fiz para o Senhor nesse lugar. Ele disse que ele pregava, as pessoas não se convertiam, ele pregava na igreja, os membros da igreja não o ouviam, não o atendiam. Depois de 2 anos, a igreja pediu: olha, você é muito fraco como pastor, saia daqui. Saiu de lá. Ele escreveu ao amigo dizendo: nada fiz para o Senhor neste lugar. 2 anos perdidos. É curioso que o biógrafo de John Welsh, depois da sua morte, ele volta à cidade de Selkirk e procura algumas pessoas mais idosas que haviam conhecido pessoalmente, face a face, ao John Welsh, e encontra um senhor chamado Elward. E esse Elward, um senhor já idoso, ele diz: eu conheci John Welsh muito bem. Nos 2 anos que ele aqui viveu, eu o via passar por aqui todos os dias, conversávamos bastante, eu observei. E o biógrafo de John Welsh perguntou como ele era, e a resposta de Elward foi a seguinte: ele era alguém muito parecido com o Senhor Jesus. Ele pensou que eram 2 anos perdidos naquele lugar. Testemunho de vida com Deus. John Welsh, ele orava 7 horas por dia. Levantava às 3 horas da manhã para ter o seu momento de oração e orava durante várias horas até o dia amanhecer. Possuía alguns outros momentos de oração durante o dia. Um homem centrado na palavra de Deus. Suas pregações eram como fogo que queimava os corações por onde ele passava. Aos 20 anos, ele se tornou pastor, o seu 2º posto ministerial, na cidade de Ayr, lá na Escócia. E lá na cidade de Ayr, ele encontrou um local desafiador. Ele pregava a palavra de Deus, mas sentia um peso de responsabilidade, e havia ali alguns presbíteros, e ele disse: eu encontrei a principal função dos presbíteros dessa igreja, é orar pelo pastor antes da pregação. E eles se juntavam 1 hora antes da pregação, a cada sermão, e colocavam as mãos sobre a cabeça de John Welsh, e diz o seu biógrafo que ele orava e chorava, dizendo: é grande demais essa responsabilidade. E quando pregava a palavra de Deus, era fogo do Senhor, da palavra do Senhor, queimava os corações. Deus começou a fazer um avivamento naquele lugar. John Welsh, ele se casou com a Elizabeth Knox, a filha do grande John Knox, reformador na Escócia, e os seus sermões começaram a incomodar o rei da Escócia, o James VI, porque havia alguma orientação sobre lugares onde você poderia ou não pregar, e ele pregava em todos os lugares. E James VI mandou adverti-lo várias vezes, e ele respondia ao rei James VI: esteja certo que eu sempre obedecerei o meu rei. E ele grifava embaixo: o meu rei, se referindo a Deus, e não ao rei da Escócia. E aquilo começou a incomodar o coração do rei James VI, e esse John Welsh foi levado à prisão por pregar a palavra de Deus em locais não autorizados, e ele passou de prisão a prisão em situações terríveis. Seu biógrafo, ele disse que não havia comida suficiente, não havia água suficiente, e não permitiam que ele tivesse uma manta durante o inverno. Terrível. E depois de um longo tempo na prisão, o rei James VI, ele baniu o John Welsh da Escócia, dizendo: você não pode mais voltar a esse país, e o levou para a França, e lá o deixou, quase morrendo. Conseguiram alugar uma casa para o John Welsh, e ali falaram, a sua família disse: você precisa agora se cuidar, recuperar o seu fôlego, recuperar a sua saúde. Ele respondeu: eu só quero pregar a palavra de Deus. Depois de 3 meses e meio, isso é até constrangedor falar, 3 meses e meio,
ele aprende francês em 3 meses e meio e começa a pregar a palavra de Deus por todo o interior da França. E Deus começa a fazer ali um avivamento. E depois de algum tempo pregando, ele começa a incomodar o rei da França, o Luís XIII. Cada um tem seu dom. O dom de John Welsh era incomodar os reis, não é verdade? O rei da França, Luís XIII, diz: quem é este escocês que prega em minha terra sem autorização? Tragam em minha presença. Enviou um emissário com seus soldados, encontro e tragam rapidamente aqui em minha presença, estou esperando. E o emissário corre com os soldados e chega no local e John Welsh está começando a pregar. Seus sermões não eram curtos, 2 horas, quando animado 3 horas, e ali então o emissário chegou, ele estava no início daquele sermão, o emissário ouve a palavra de Deus por 2 minutos e se encanta, e pega uma cadeira, senta ali em primeiro lugar e ouve toda a palavra de Deus. Depois diz: o rei te chama. E John Welsh chegou perante o rei Luís XIII da França, e o rei lhe perguntou: você não sabe que você não pode pregar sem a minha autorização? E John Welsh, ele responde: Senhor, meu rei, se o Senhor soubesse o que eu prego, o Senhor convocaria toda a França para me ouvir. Ele era audacioso, toda a França para me ouvir. E ele começou a falar sobre o que ele pregava, a centralidade no Senhor Jesus. E ele disse: meu rei, toda noite eu tiro 1 hora por madrugada para orar por você e pela sua família. O rei Luís XIII disse: esse é o meu pastor. Tem autorização para pregar em toda a França. E ele começou a pregar a palavra de Deus, um avivamento em diversas cidades. Mas John Welsh, ele tinha a sua saúde debilitada pelo tempo de prisão, e ele tinha um sonho: voltar para a Escócia. Ele dizia: eu queria voltar e morrer na Escócia. E a sua esposa, Elizabeth Knox, ela consegue uma audiência com o rei James VI, e diz: meu rei, meu marido já está enfermo, talvez morra em um tempo muito próximo, ele deseja voltar para a Escócia. E o rei da Escócia, ele disse: eu permitirei a sua volta, desde que ele não pregue a palavra em lugares proibidos. Elizabeth Knox, a esposa de John Welsh, ela responde da seguinte forma: meu rei, eu prefiro que o meu marido seja decapitado do que se submeter a não pregar o evangelho de Deus. Não era somente o marido não, a mulher também era vigorosa. Conseguiu permissão apenas para voltar para Londres, e ali, ao voltar, uma igreja abriu as suas portas, ele pregou um sermão, pregou durante 2 horas, depois foi descansar em um anexo da igreja, ali dormiu, e ali Deus o chamou no dia 2 de abril de 1622, aos 52 anos. Mas o que eu gostaria de falar com vocês é um testemunho final da esposa de John Welsh, a Elizabeth Knox. Ela dizia que constantemente seu marido saía da cama na madrugada para orar, e muitas vezes, preocupada com o frio, ela levava para ele uma capa, e ali o encontrava de joelhos, sempre de joelhos, orando ao Senhor, com lágrimas, e repetindo a mesma oração do pai da Elizabeth Knox, o grande John Knox: Senhor, dá-me a Escócia ou morro, dá-me a Escócia para o Senhor Jesus, ou eu morro. Ali no silêncio do seu quarto, ou sozinho, ou ao lado da sua esposa, ouvia-se esta oração, que eu entendo que conciliava muito bem a adoração com a missão, com a busca no descanso em Deus e também com a obediência. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, é um resultado da fé. A fé que vem de Deus e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Fé para obedecer, fé para descansar, fé para adorar e fé para cumprir a missão, como fez Abraão. Vamos orar? Curve a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Se há alguém aqui que tem ouvido a palavra de Deus, tem pensado em Deus, tem lido
a respeito de Deus, mas ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Eu digo a você, renda-se aos pés do Senhor Jesus nesta noite. Essa fé, essa crença que você vê brotando em seu coração, não vem de você, não vem do pregador, não vem dessa igreja, vem de Deus. Deus lhe dá a capacidade de crer. E como lemos em João 1,12, pela fé podemos ser feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. A você que está aqui nesta noite, há alguma área em sua vida onde não há obediência a Deus. Entregue esta área aos pés de Deus, em nome de Jesus, dizendo: Senhor Deus, me ajuda a crer o suficiente para obedecer em tudo, não apenas para obedecer, mas para descansar. Se você está aflito, ansioso, angustiado, preocupado, ore ao Senhor nesse momento. Senhor, aumenta a minha fé, para que eu vá para a minha casa hoje à noite, tenha uma boa noite de sono, dizendo: Senhor, cuida de mim. Mas também fé para nós podermos adorar a Deus, entregando a Ele tudo, não apenas o dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida. Senhor, pertence a Ti. Claro, temos nossos desejos, mas queremos a vontade do Senhor. Seja feita a Tua vontade. Fé para cumprir a missão. Deus, talvez seja essa a nossa oração. Somos tão abençoados pelo Senhor, queremos ser uma bênção, perto e longe. Ajuda-nos a nos envolvermos com alguém, a nós invocarmos o Teu nome, a nós colaborarmos de alguma maneira. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor nesta noite, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus no qual podemos confiar, e confiamos no Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou um dia em Cristo Jesus para essa caminhada de fé. E ó Deus, nós louvamos ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não creríamos. Nós não creríamos. Ó Pai, nós cremos porque é um presente dado pelo Senhor. E perante isso nós somos gratos, dizendo: exaltado é o Teu nome, Deus maravilhoso, Senhor das nossas vidas. Nós queremos gastar a eternidade, fôlego dado pelo Senhor, dizendo: exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nesta noite nós queremos, pela fé, queremos obedecer, nós queremos descansar, nós queremos adorar, nós queremos cumprir a missão. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, nos ajuda a crer. Ó Pai, retira da mente ou do coração qualquer ataque, seja da carne, do mundo ou do diabo, que estão mirando na fé, na crença, na convicção do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Aviva a nossa fé, aviva a nossa convicção de que o Senhor é Deus e vivemos para o Senhor, e traduza essa nossa fé para a vida diária, nos próximos dias e no próximo ano. Ó Deus, é certo que nós vemos e lemos em tantos lugares essas especulações sobre 2022. Ó Pai, nós só queremos saber do Senhor. O Senhor nos basta, o Senhor é nossa segurança, o Senhor é nossa paz. Enche o nosso coração, ó Deus, nesse fim de ano, de verdadeira adoração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.